Bíblia, por gentileza, segure ela em suas mãos e abra sua Bíblia comigo no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 33. Evangelho de Marcos, capítulo 15, no versículo 33. Enquanto você procura, pastor Valdeir, obrigado pela honra mais uma vez. É um prazer estar nesse altar, poder viver o povo que o Senhor entregou nas suas mãos. Eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para comunicar ao seu coração nessa noite. Aleluia! Eu sempre digo que Deus tem prazer em falar com quem tem prazer em ouvir. Se houver prazer no seu coração para ouvir a voz do Senhor nessa noite, esteja certo de que haverá também prazer no coração dele em comunicar. Glória a Deus! A palavra do Senhor no seu coração. Vem, tem alguém sedento por ouvir a voz do Senhor aqui? Glória a Deus! O Senhor colocou no meu coração uma palavra chocante, uma palavra talvez um pouco dura, mas necessária para essa noite. Eu quero que você esteja ciente e atento ao que Deus quer falar. Eu prometo para você extenso, mas você fiel ao que o Senhor colocou no meu coração. Todos, amém? Tem aqui o texto refletido na parede. O texto diz assim, Marcos 15, 33. Chegado o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, diziam, vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embeber uma esponja em vinagre, e colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo, esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes. Eu vou ler esse trecho de novo. E o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Glória a Deus! Assim se aplaudindo o nome do Senhor nessa Maravilha, noite. Jesus! Glória ao Senhor, Você pode repetir comigo? Diga verdadeiramente. Este homem era o Filho de Deus. Eu tenho o hábito de pedir também que você que trouxe sua Bíblia em papel, mantenha ela aberta ao alcance dos seus olhos, no texto que você leu comigo, para que você possa verificar se o que é dito aqui faz sentido com o que está escrito, e assim você acompanha as escrituras, também. Nós estamos no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 15, no versículo 33. É importante dizer, nesse começo, que Marcos foi o primeiro dos 4 evangelistas a escreverem sobre Jesus de Nazaré. Marcos, aumenta o fundo um pouquinho, por favor. Marcos é o primeiro dos 4 a escrever o que ele pensa, o que ele viu e o que ele entende sobre o ministério de Jesus. E o motivo dele ser o primeiro a escrever é simples. O alvo dele, público para quem vai escrever, é um grupo de cristãos que estão vivendo em Roma. E vivendo em Roma estão sofrendo perseguição. Eles são cristãos, vivem em Roma e estão sendo perseguidos. Por isso Marcos tem que ser rápido. Marcos precisa ser veloz para escrever e para enviar o registro que ele está fazendo. Ele é urgente. Ele não tem tempo a perder. Ele não pode dar detalhes, porque tem gente morrendo por causa da fé. E o público dele que está vivendo em Roma, os cristãos que vivem ali, estão pensando da seguinte forma: se nós somos cristãos, se nós somos filhos de Deus, por que a perseguição chegou? Se nós somos filhos de Deus, por que o problema veio para nós? Se a gente é descendente de Deus, se nós somos filhos de Deus, por que a morte bate à nossa porta? Então Marcos vai escrever para esse público, dando ênfase na morte de Jesus de Nazaré, ensinando para esse público que o que aconteceu com o legítimo Filho de Deus.
Ele vai escrever para esse povo, para que esse povo entenda o que aconteceu com aquele que era realmente o Filho de Deus. E assim, eles se deem como consolados por meio da ação de Deus. Para você entender a Bíblia, existem várias chaves. Talvez a mais interessante seja o que eu vou dizer para você agora. E aí vai ficar mais fácil entender toda a Escritura Sagrada. A Bíblia é dividida em duas etapas, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é o tempo da promessa, o Novo Testamento é o tempo do cumprimento da promessa. É como se o Antigo Testamento fosse um grande projeto de uma casa, e o Novo Testamento já é essa casa. Glória a Deus, aleluia! No Antigo Testamento, nós temos a primeira e a grande promessa que Deus faz à humanidade, que é a vinda de um Redentor. Que promessa é essa? É a promessa que Deus fez em ver o pecado do ser humano, garantir-lhe um Salvador, um Redentor, um homem que seria chamado de descendente de Davi, um homem que seria responsável por salvar a humanidade dos seus pecados. E a primeira grande promessa que acontece no Gênesis, no começo, no início, está em Gênesis 3,15, quando Deus vai condenar o inimigo das nossas almas por ter enganado o primeiro casal. Deus fala com ele, com a serpente, da seguinte forma: olha, você conseguiu enganar Eva, conseguiu enganar Adão, mas do ventre da humanidade, do ventre da mulher, nascerá um que você também tentará enganar. Mas o máximo que você vai conseguir fazer é ferir-lhe o calcanhar. Mas o calcanhar ferido esmagará a sua cabeça. Essa é a primeira promessa. E à medida que o texto se desenvolve, que a Bíblia vai contando a história, nós vemos outras promessas nesse sentido surgindo. Deus fala com Abraão sobre o Redentor. Deus fala com Davi sobre o Redentor. Deus usa Jeremias para contar o Redentor. Deus levanta Isaías para profetizar como se ele estivesse vendo o Redentor. Então Isaías começa a profetizar coisas peculiares, específicas, como por exemplo, quando ele diz em Isaías 7:13: a virgem dará à luz, e ela colocará o nome desse menino de Emanuel, que é traduzido é Deus conosco. Ele começa a dizer em Isaías 9:6: um menino nos nasceu, um filho foi dado para nós, e o governo, a realeza está sobre os seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Todo mundo cresce com a expectativa de ver o cumprimento dessa promessa. E chegamos em Isaías 53, que seja talvez o texto mais claro que Isaías escreve sobre o servo sofredor. Parece que Isaías está vendo a morte de Jesus como um filme. Ele vai dizer: quem acreditou em nós? Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se revelou o braço do Senhor? Ninguém acreditou, porque no meio de um deserto ele surgiu como um renovo. Ele surgiu como um broto verde no meio de uma sequidão. Ele chega a dizer da seguinte forma: nós pensávamos que ele era ferido por Deus, nós pensávamos que ele era aflito por Deus, mas na verdade não foi Deus quem o puniu, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Aleluia! Ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia chega a dizer ainda que Isaías vai dizer sobre o servo sofredor que ele subiu como uma ovelha muda ao matadouro sem abrir a sua boca. Quando Isaías diz que ele foi como uma ovelha muda ao matadouro sem abrir a sua boca, não quer dizer que ele não sentiu dor, não quer dizer que ele não gritou de dor pelos pregos, pela cruz, pela coroa de espinho, não. Quer dizer que mesmo podendo reclamar, ele subiu calado, porque entendia que essa era a vontade do Pai. Mesmo podendo reclamar, ele aceitou aquele desafio. E agora nós entendemos que chega o tempo do cumprimento da promessa, o Novo Testamento. E o Novo Testamento começa com uma menina de 14, 15 anos dentro de um quarto em Nazaré. E ela recebe a visita de um anjo, e esse anjo se revela para ela. E a forma como esse anjo se manifesta para ela é impressionante, porque ele diz: salve Maria, agraciada, o Senhor é convosco.
ela fica arrepiada, tenta entender aquilo que está acontecendo, e de repente ela começa a tentar entender o que o anjo diz, e o anjo segue dizendo: o Senhor escolheu você, você será a mulher que o Senhor chamou para dar à luz àquele que será reconhecido como Filho de Deus. Sim, ele terá o seu DNA, sim, ele será representante da raça humana, mas o ente que vai nascer de ti também será chamado de Filho do Altíssimo, o Salvador da humanidade. Esse é o momento, esse é o cenário. Ela fica confusa e começa a questionar ao anjo, dizendo: olha, isso é impossível, eu não sou casada, não tem como isso acontecer. E de repente o anjo diz para ela: fique tranquila, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá. E depois que esse menino nascer, você saberá que para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível. Nasce o menino, ele cresce. Nós temos poucos registros sobre a infância de Jesus. Ele cresce, aos 12 anos ele vai para o templo, e ali ele passa por uma série de testes. Os homens que estão testando Jesus dizem que eles não viram ninguém com aquela capacidade naquela idade. E o tempo passa. Eu preciso que você preste muita atenção nessa parte da mensagem para que o resto faça sentido para você. Jesus, aos 30 anos de idade, é batizado por seu primo chamado João, o Batista. Quando João avista ele, aos 30 anos de idade, na fila para o batismo, perto do Rio Jordão, João grita para todo mundo ouvir: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus se aproxima, e de repente João diz: quem sou eu para batizá-lo? Eu não sou digno disso, eu não sou digno de sequer tirar as suas sandálias. Eu deveria ser batizado pelo Senhor. E Jesus diz: seja assim, para se cumprir a justiça, é necessário que seja batizado. E no momento em que Jesus é batizado, pega isso, visualize essa informação. No momento em que Jesus é batizado, esse é o primeiro momento em que a Trindade aparece reunida no mesmo texto da Bíblia, porque nós temos o Filho sendo batizado e mergulhando nas águas, enquanto ele volta, uma pomba representando o Espírito pousa sobre ele. Enquanto a pomba pousa sobre ele, uma voz do céu grita: eis aí o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. Eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se deleita. Este é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer. Você consegue imaginar? O céu está dizendo: ele é o meu. Quando Jesus foi anunciado pelo anjo para Maria, o anjo disse: vai nascer um menino e ele será chamado de Filho de Deus. O céu está dizendo: ele é Filho de Deus. Jesus já sabe, ele tem consciência que ele é Filho de Deus. Enquanto o pastor Valdeir, todos em Israel chamam a Deus de Adonai, El Shaddai, Elohim, todos são eles Senhor, de eterno, altíssimo. Esse Jesus aparece chamando a Deus de Abba, Pai. Existe algo novo sobre ele, existe algo diferente sobre ele. Ele é Filho de Deus. O céu proclamou: Jesus é Filho de Deus. Logo após o batismo, o próprio Espírito conduz Jesus ao deserto para ser tentado. E sendo ali tentado depois de 40 dias, o inimigo se aproxima dele e faz para ele algumas perguntas, se aproveitando da sua fome, e vai dizer: se tu és o Filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães? Veja como o inimigo é astuto, veja como ele é inteligente. Ele não quer matar a fome de Jesus, ele quer colocar em xeque o que o céu disse sobre ele. Se tu és o Filho de Deus, prova para mim que você é. Prova para mim que você é Filho de Deus. Ele coloca dúvida na expressão do céu sobre quem Jesus é. O que ele quer dizer é: já que o céu disse que você é Filho de Deus, você não acha que seu pai te faria passar fome? Então transforme as pedras em
estratégia do inimigo, lançar dúvidas sobre palavras expressas que Deus já declarou a teu respeito. Mas Jesus, sendo um filho obediente, vai dizer: você não entendeu que eu não preciso provar isso para você? Glória a Deus! Eu já sei que eu sou filho de Deus. Eu não me alimento de pães, eu me alimento do Pai diz. E está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O céu diz que ele é filho de Deus. Jesus começa o seu ministério. E no seu ministério ele levanta e separa alguns discípulos. E depois de 3 anos caminhando com esses discípulos, ele leva os discípulos para um lugar distante, porque ele já é uma pessoa pública. Ele não tem tempo nem para comer direito. Ele tem que orar pela madrugada, porque de dia todo mundo persegue ele para encontrar uma palavra, receber cura. E de repente, nesse lugar distante, ele faz uma pergunta para os discípulos: o que o mundo diz que eu sou? O que eu sou para eles lá fora? E alguém vai dizer para eles: o Senhor é um grande pregador, é um grande mestre, talvez um dos profetas que havia de vir. Para eles o Senhor é um curandeiro, um exorcista, mas não passa disso. E Jesus estreita a pergunta para eles, dizendo: e vocês que andam comigo todo dia? E vocês que escutam minha voz? E vocês que presenciam tudo que eu realizo, o que eu represento para vocês? Pedro grita, movido pelo Espírito, para mim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é apenas um pregador. Para o mundo, Jesus é apenas mais um filósofo. Para o mundo, Jesus é um grande mestre, um bom líder. Mas para aquele que recebeu a revelação do Espírito, ele sabe que Jesus é mais, ele é maior, ele é o Filho de Deus. Veja isso. O céu diz que ele é filho de Deus. Os homens estão declarando: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E certa vez Jesus vai pregar em uma cidade cujo nome é Gadara, um lugar terrível. Quando ele pisa numa praia de Gadara ao descer do barco, a Bíblia diz que sai do cemitério um homem que vive possesso por espíritos imundos. E todo mundo tenta aprisionar esse homem, mas ninguém consegue. Ele toca o terror na cidade. Mas quando Jesus pisa em Gadara, esse homem sai do cemitério onde vive e vem correndo aonde Jesus está. E vendo Jesus, ele se lança no chão e se prostra. E se prostrando o adora, dizendo: que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Sabemos que tu és o Filho de Deus. Nós sabemos que tu és o Filho de Deus. Então perceba o que eu te falei. Consegue entender o que há em comum nessas 3 histórias que eu te falei? No batismo de Jesus, quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem ele é, e quando Jesus pisa em Gadara, todos estão afirmando: Jesus é Filho de Deus. Isso é fato. Isso ninguém pode negar. Aleluia! Só existe uma certeza entre o céu, entre os homens e entre o inferno. A única certeza que há em comum entre os homens, entre o céu e o inferno é que Jesus é Filho de Deus. Isso está posto em imutável. Ninguém apagará essa realidade. O céu declara, os homens entendem e o inferno confessa: Jesus é Filho de Deus. Provavelmente Jesus tem essa consciência, sim ou não. Jesus cresceu sabendo disso e baseou seu ministério nisso. Toda oração que Jesus faz, ele começa chamando a Deus de Pai. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele faz uma oração dizendo: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me escuta. Eu sei que sempre me escuta, mas eu digo isso pelo povo que está aqui e vai presenciar esse sinal. Quando Jesus pega o pão, ele levanta o pão para abençoar e dar graças ao Pai. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que está no céu. Veja, na mente de Jesus, o Pai está presente o tempo todo. Na mente de Jesus, o ministério dele é baseado no que o Pai mandou ele fazer.
o ministério de Jesus não se resume a curar um cego. O ministério de Jesus não se resume a multiplicar pães ou peixes, a transformar água em vinho. O ministério de Jesus não se resume a expulsar demônios. O ministério dele vai além. Senão ele seria de fato apenas um curandeiro, um exorcista. Mas o ministério de Jesus é a cruz. Jesus nasceu para morrer. Esse é o propósito dele. Esse é o objetivo dele. E Jesus é como uma flecha lançada que vai atravessando vários alvos de papel até chegar ao alvo de madeira, e por ali ele fica. Por ali ele para o seu ministério, porque ele cumpre o seu ministério. Cada cura que ele realiza, cada milagre que ele faz, cada demônio que ele expulsa é um desses alvos que é atravessado. E a cada cura que ele realiza, a cruz está mais próxima. A cada morto que ele ressuscita, ele entende que a morte dele está mais próxima. A cada pregação dele, ele entende que a sua partida, a sua separação, a sua morte está mais perto. Depois de 3 anos de ministério, ele começa a abrir o jogo para os discípulos. Ele começa a dizer: olha, eu não sei o que vocês pensam sobre o Cristo, sobre o Messias que deveria de vir, mas eu vou ser franco com vocês. Está chegando o dia em que o Filho do Homem será entregue na mão dos homens para morrer. Isso é um choque na mente de Pedro. Isso é uma bagunça no coração de João. Ninguém consegue entender o que Jesus quer dizer. Ele insiste em dizer: porque assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto para aqueles que foram picados pelas cobras fossem salvos, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que para ele olhar encontre salvação. E de repente chega o momento em que Jesus vai cumprir o seu ministério. Momento esse em que ele chega em Jerusalém montado num jumentinho, a semelhança do que diz a profecia em Zacarias: eis que aí vem o teu rei, o teu Senhor, assentado e humilde sobre um jumentinho, porém dono de toda a terra. Ele pisa em Jerusalém e as pessoas logo entendem que ele é o Messias e abrem espaço para ele passar, arrancam folhas das árvores, tiram as roupas de cima do corpo e jogam em cima do chão para que ele passe, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ele é celebrado, ele é bendito. Mas o tempo passa, isso no domingo pela manhã. Na segunda, Jerusalém está cheio. Tem muita gente à época da Páscoa. A terça passa, a quarta passa. Na quinta-feira, ele é traído. Por alguém que pediu pão? Não. Por alguém que pediu cura? Não. Por alguém que pensava que ele era só um curandeiro? Não. Mas por alguém que disse que para ele é o Cristo. Com um beijo no rosto, ele entrega aquele que é o redentor da humanidade. Na quinta noite ele foi traído. Na quinta noite mesmo, ele foi pego, preso e condenado. Aqui se resume a intenção do evangelista Marcos ao escrever o livro dele para nós. Jesus foi condenado na quinta-feira. Passou a madrugada sob custódia. Você consegue imaginar o que passa na mente de Jesus enquanto ele é condenado, enquanto ele está sendo acusado? Pilatos tenta, de alguma forma, entender o que acontece e diz: você é o rei dos judeus? Ele diz: foi você quem disse isso. É verdade. O que você diz em sua defesa? Jesus ficou. Qualquer coisa que ele dissesse seria justo, portanto ele seria livre. Ele precisa ficar para cumprir o propósito dele. E Pilatos diz: você não entende que eu tenho autoridade para tirar você daqui? Aleluia! Glória a Deus! E a única vez em que Jesus rompeu o silêncio foi Glória para dizer: a Deus! nenhuma autoridade você Aleluia! tem, se o céu não fosse derramado sobre você. Naquele momento, Deus estava cumprindo sua promessa. Naquele momento, Jesus estava sendo entregue para morrer na mão de pecadores. E você pode se perguntar: onde estão os discípulos a essa altura? Eu vou te responder: os discípulos fugiram porque se pegaram. O pastor se
certamente pegarão suas ovelhas. Eles precisam correr, eles precisam fugir. Poucos ficaram por ali. João ficou com Maria, desolada. Pedro tentou acompanhá-lo de longe, entender até onde aquilo iria. E quanto mais ele se aproxima do cenário, mais ele é interrogado. Você estava com ele? E ele diz: eu não sei quem é aquele homem. Não, mas o seu jeito de vestir é parecido com ele. Não, mas eu nunca vi esse homem na minha vida. Oi, moço, o seu jeito de falar te denuncia. Você é um dos seguidores do Nazareno. E pela última vez ele diz: eu te juro, mulher, que eu não sei quem é esse homem. O galo canta, Pedro chora amargamente. Negou o seu amigo. Era essa a cena. Todo mundo pensando: e agora? O que vai acontecer? Nós pensávamos que ele iria libertar Israel de Roma, mas aquele que é o nosso Redentor foi preso. Tem 2 discípulos que vivem em Emaús, que saíram de uma cidade pequena só para ver o Messias. E agora estão presenciando essa cena. De repente, às 9 da manhã, ele é espancado, chicoteado, descem uma coroa de espinho, colocam na cabeça dele. E está na sua Bíblia. Os 4 evangelistas narram isso porque é importante. É o alvo do evangelho. Você consegue imaginar o que passa na mente de Pedro, vendo o Cristo exposto e crucificado? Você consegue imaginar o que passa na mente de João, aquele que repousava a cabeça no peito de Jesus para conversar sobre intimidade, com segredos? O que acontece será na mente dele ao perceber que o seu melhor amigo está crucificado? Ao longe no horizonte tem um homem tentando lavar, limpar as mãos, os pés, tentando tirar a roupa de cima, pensando: o que será que minha esposa vai pensar quando eu chegar em casa e ela me ver com essas roupas sujas de sangue? Enquanto ele tenta se limpar daquele sangue, ele não percebe que ele precisa explicar para ela que ele foi forçado a ajudar o Nazareno a carregar a sua cruz. Enquanto ele tenta se limpar, ele não entende que não é aquele sangue que está sujando ele, portanto ele tem que se limpar, mas é aquele sangue que o purifica de todo o pecado. Aleluia! O que será que passa na mente de Maria, a mãe de Jesus, que a essa altura nem lágrima tem mais para chorar? A essa altura ela está pálida, estática. Ela olha para o Cristo exposto na cruz. Para muitos era o Cristo. Para ela, além de ser o Cristo, é o filho. É o filho dela. O filho da promessa dela. Imagina ela olhando para o filho dela na cruz ali, se lembrando de quando ele tinha 8 dias que ela precisou ir ao templo e apresentar o menino. E a Bíblia diz que, por ocasião disso, o Espírito soprou sobre um homem para ir no templo também, um senhor de idade. E quando Maria chega no templo com um menino com 8 dias de vida, esse homem pega a criança no colo, levanta e faz uma oração dizendo: obrigado, Senhor. Agora o Senhor já pode despedir teu servo em paz. Os meus olhos já viram a sua salvação. E abaixa o menino e entrega no colo de Maria de novo. E agora, meio que no pé do ouvido dela, ele diz: moça, escute o que eu vou lhe dizer. Esse menino vai crescer. E quando ele crescer, ele será um sustento para alguns, mas pedra de tropeços para outros. Mas, quanto a você, Maria, uma espada atravessará seu coração. E agora, olhando para o filho exposto na cruz, ela entende que espada era essa. Glória a Deus! Era o filho morto. Aleluia! Era o filho exposto na cruz. Esse é o momento que estamos. Essa é a cena da cruz. Esse é o cenário de Marcos 15, 33. E a Bíblia diz que chegado o meio-dia, ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3. E aqui eu quero ser bem rápido, apesar dessa introdução detalhada, eu quero ser rápido e te mostrar algumas mensagens do Calvário que desapareceram dos nossos corações por um tempo, que parecem ter sido evaporadas dos nossos altares e que precisam ser recuperadas. E a primeira mensagem do altar, a primeira mensagem da cruz, não foi um profeta quem pregou. A primeira mensagem da cruz não foi um sacerdote quem pregou.
A primeira mensagem da cruz não foi um dos discípulos que pregou, porque eles haviam fugido. Olhe para cá, por favor. A primeira mensagem da cruz quem pregou foi o próprio tempo. Foi o clima que pregou. Porque o texto diz que meio-dia, ao perceber aquela situação, o tempo se fechou e houve trevas sobre toda a terra. Pregador, o que você quer dizer quando diz que o primeiro pregador na cena da cruz foi o clima, foi o tempo? É o céu, é a terra, é o tempo me ensinando que sempre que eu considerar que Jesus ainda está morto para mim, é impossível que eu ande em luz. Se o Cristo ainda está na cruz para você, o tempo estará. Se o Cristo ainda estiver morto para você, o céu estará fechado. O que a Bíblia me ensina é que a natureza está proclamando uma mensagem. Se Cristo não viver para você, se para você Cristo estiver cego, surdo, mudo, inerte, parado, se para você ele não puder fazer nada, porque na sua mente ele está morto e não se encontra com você, você andará em escuridão. Explica, pregador, explica. Nós encontramos por aí gente, não só dentro da igreja, mas fora também, que asseguram dizer que acreditam em Deus. Batem no peito e dizem, mas eu não faço nada errado, eu acredito em Deus. Mas a vida que tem depois do culto denuncia que ele não acredita que Deus existe sequer. Ele diz que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Talvez você diz que confia no Senhor, você canta as canções da casa do Senhor, mas a sua vida declara que Jesus parece estar morto para você. Você não se importa com o que ele diz a teu respeito? Você não se importa com o que ele pensa sobre você? Você finge que nem é com você que ele está falando. E toda vez que você viver assim, fingindo que não é com você, brincando com as coisas do céu da sua vida, você andará em escuridão. É por isso que o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Será que você não percebe que é de interesse de Deus que você ande em luz? Será que você não percebe que é de interesse de Deus que você viva uma vida plena, abundante? Será que você não percebe que Deus não quer que a sua vida seja baseada em confusões? A Bíblia diz em João, capítulo 1, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não podem suportar. Mas tem um problema, qual? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E quem tem as obras más não quer que a luz revele o que está sendo feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Mas quando você vive ignorando quem Deus é, quando você vem para o culto, por que tem culto? Quando você faz, porque tem que fazer? O que você está dizendo é, eu sei que o Senhor é luz, mas eu prefiro viver no escuro. Será que você não percebe que quando você ignora o que Deus diz sobre você, quando você ignora a palavra dele, quando você faz o sim quando Deus disse não, ou quando faz o não quando Deus disse sim, você volta ao estágio original da terra em Gênesis 1, 2, você fica sem forma, vazio, no abismo, escuro. E o mais interessante é que vivendo assim, nós queremos desfrutar do benefício do terceiro dia da criação, onde a lua aparece, onde o sol aparece, as estrelas são lindas. Nós queremos participar do quarto dia, onde Deus começa a criar os animais, do quinto dia, onde Deus começa a enfeitar as coisas, do sexto dia, onde Ele coroa a criação, com a criação do homem, e no sétimo dia, que é o dia da plenitude, o dia do descanso, o dia da comunhão. Nós queremos participar, mas Deus me colocou aqui para dizer que você não vai usufruir disso enquanto não enfrentar o processo do primeiro dia. E o processo do primeiro dia é ouvir Deus dizendo na escuridão, haja luz. Haja luz.
Quem anda em mim não andará em trevas, mas terá a luz. Aleluia, Jesus. Se Jesus iluminar teu coração, tuas decisões serão outras. Se Jesus iluminar teu coração, tua atitude será outra diante do momento do estresse e da raiva. Se Jesus iluminar teu coração, a tua compreensão sobre essa terra vai ser uma compreensão mais simples, porque vai entender que apesar de toda a riqueza, grandeza e glória desse lugar, tudo é passageiro. Nós aguardamos uma cidade celestial que é eterna e permanecerá para sempre. Jesus é luz para você. Quando Jesus está na cruz, de meio-dia às 3, o tempo fecha, o céu fica nublado, o tempo escurece. É o tempo dizendo para nós: não queiram viver como se Cristo ainda estivesse morto. Ele vive, e porque ele vive tem saída, porque ele vive tem mudança, porque ele vive tem novo recurso, porque ele vive existe possibilidade de recomeço. Jesus está vivo. Essa é a primeira mensagem da cruz. Essa é a primeira mensagem do Calvário. Essa é a primeira mensagem do Evangelho. Jesus não pode ser para você simplesmente alguém preso numa cruz. Ele já saiu de lá. Ele vive. E foi ele que me colocou nesse altar e colocou você aí para te porque ele ainda quer mudar a sua história de verdade. Ele quer te dar um sentido de vida. Ele quer te dar propósito. Ele quer preencher teu coração com alegria. E veja o que o autor vai dizer. O autor diz ainda que às 3 horas da tarde, Jesus, pregado na cruz, já sem força, perdendo todo o seu sangue, vai exclamar: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Meu Deus do céu. Os 4 autores dos evangelhos relatam isso. E os 4 autores do evangelho traduzem isso. Se eles traduzem, é porque o que ele disse é importante. E o que Jesus estava dizendo. O autor traduziu para nós, dizendo que o grito de Jesus representa: Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me desamparaste? Só que a gente lê a Bíblia com tanta pressa que parece que ele diz é simplesmente um texto poético. Parece que foi só uma frase que ele citou ali. Mas eu vou te dizer por que dessa introdução extensa que foi feita aqui, rica e detalhada. Você consegue perceber que Jesus está preso na cruz. Poucos discípulos tiveram coragem de permanecer ali. Maria, a mãe dele, está ali. Ele olha para Maria e pensa: ela é pecadora, mas está aqui comigo. Meus amigos me desampararam, mas e o meu pai? Cadê ele? Nesse momento, o grito dele é: Pai, aonde tu estás? O Senhor esteve comigo na multiplicação. O Senhor esteve comigo em cada milagre que foi realizado. Pai, aonde o Senhor está? O Senhor que sempre esteve comigo no ministério. Eu esperava que talvez minha mãe fugisse por medo também do império. Mas Pai, aonde o Senhor está? Deus meu, por que me desamparaste? Esse é o peso do Evangelho. Porque pela primeira vez o Filho estava sendo separado do Pai desde a eternidade. Eu te pergunto, aonde o Pai estava? Porque de acordo com Marcos e de acordo com o próprio Jesus, o Pai não estava na cena da cruz. Jesus olha para o céu e não enxerga Deus ali. Ele olha para o céu e não entende o que está acontecendo. Ele diz: Pai, aonde o Senhor está? Eu te pergunto, aonde o Pai estava? O Pai não está nessa cena, porque nessa cena o próprio Cristo afirma: eu estou me sentindo abandonado, estou desamparado. Eu vou te dizer aonde o Pai estava nesse momento. O Pai não aparece nesse texto porque o olhar de Marcos estava na cena da cruz. O Pai não está aqui porque enquanto o filho grita: Pai, aonde o Senhor está? O Pai está em outra cena. Cena essa em que uma cadeia se abre
E alguém diz para um prisioneiro: pode ir, porque alguém vai morrer em seu lugar. Glória a Deus! Alguém grita: solta Barrabás. Aleluia. O pai estava na multidão gritando: libertem Barrabás. Glória a Deus! Aleluia! O pai estava na cruz do lado dizendo: ele estará comigo no paraíso. Aleluia! Você consegue entender como isso é preocupante, como isso é pesado? Você pode dizer: pregador, isso é injusto, pregador, não faz sentido, eu vou além, isso beira a blasfêmia. Mas o pai tratou Jesus como um ladrão, para tratar a um ladrão como ele trataria um filho. Glória a Deus! Essa é a realidade do Evangelho. Substituição. Abacuque faz uma oração dizendo: Senhor, aviva a sua obra no meio dos anos, no meio do tempo, faz ela ser conhecida. Na ira, lembre-se da sua misericórdia. É impossível alguém ser irado e misericordioso ao mesmo tempo. Só Deus consegue. Porque enquanto na cruz ele mostra a ira, na cadeia de Barrabás ele mostra a misericórdia. Esse é o poder do Evangelho. O Pai não está na cena da cruz, porque o Pai está providenciando libertação. Para que Barrabás fosse livre, alguém teria que morrer. Aleluia! E como ovelha muda, ele não abriu a sua boca para reclamar. Que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. E aqui tem um problema grandioso, porque nós somos tendenciosos. Grave isso, nós somos tendenciosos. Se o outro peca, ele é pecador. Se o outro erra, ele é mentiroso, adúltero, fofoqueiro. Mas se eu peco, foi um deslize. Se ele erra, ele é o pior. Mas se eu erro, foi só um tropeço. Porque nós somos tendenciosos. E quando eu me comporto assim, eu estou dizendo que eu me pareço mais com Jesus do que com Barrabás. Eu preciso dizer para você: Jesus é incomparável. Ninguém se comparará ao Cordeiro Santo de Deus. Todos nós somos semelhantes a Barrabás, pecadores, miseráveis e completamente dependentes da misericórdia do Eterno. Se Deus não estender a sua mão, se Deus não nos amar primeiro, se Deus não se apegar a nós, nós seremos descartados. Mas Paulo nos ensina em Romanos 8 e Romanos 5:8: nisso Deus prova o seu amor para conosco. Ele enviou Jesus para morrer por nós enquanto ainda éramos pecadores. Se Jesus foi desamparado na cruz para que companhia fosse oferecida a você, por que você insiste em pensar às vezes que também está sozinho? Por que você grita como Cristo gritou: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? A sensação que eu tenho é que eu estou sozinho nessa. Parece que estou sozinho no ministério. Parece que estou sozinho lá em casa. Parece que eu estou sozinho. Parece que o céu não me escuta. Parece que o céu não me ouve. Parece que o céu não se envolve na minha vida. E eu venho dizer para você que isso sim é uma blasfêmia. Dizer que Deus abandonou Jesus na cruz para estar com você e ainda assim você se sentir sozinho. Olha para cá. Deus está com você. Deus é Deus do seu chamado. Deus é poderoso para te convocar e é fiel para te sustentar durante essa jornada. Se Deus chamou você, Ele não vai jogar você no lixo no meio do caminho, não. Ele será a companhia presente, pois o próprio Cristo, quando ressuscitou, disse: agora eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Deus é Deus na sua casa. Deus está com você no seu ministério. Deus está com você nos dias nublados da vida. Deus está com você nos dias de tristeza. Nos dias de alegria Ele se alegra com você. Mas nos dias de tristeza Ele é graça. Nos dias de força Ele se alegra. Nos dias de fraqueza Ele mostra misericórdia. Ele
ainda faz companhia para você. Isaías, pregando para o povo, diz: se você acha que uma mãe pode se esquecer do seu filho que ainda lamenta, é claro que não. Mas ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Ele não se esquece dos céus. Ele não se esquece dos céus. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Para que Barrabás fosse livre, o filho se entregou. E por quê? Isso é simples. O filho se entregou, o filho foi completamente dedicado, porque Deus também amava Barrabás. Aleluia! Glória a Deus! Isso quebra o nosso orgulho. Isso nos mostra que nós somos merecedores não somente da ira, mas para nós. Ele manifestou misericórdia enquanto o próprio filho bebeu o cálice da ira. Por isso ele grita: Pai, aonde o Senhor está? Estou sozinho. Ele estava sozinho no monte das oliveiras, no monte do Getsemane, para que a Adão fosse oferecido uma pergunta: você não vai voltar para cá, não? Eu te espero no mesmo lugar. Tem recomeço para você. E o texto segue dizendo que às 3 horas era o momento do último sacrifício que acontecia dentro do templo de Jerusalém no dia. Às 3 horas era esse último sacrifício. E às 3 horas, exatamente o momento em que Jesus morreu na cruz, o autor vai dizer que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Na cruz existe Jesus gritando o seu último grito, dizendo: Tetelestai, está consumado. E tendo dito isso, entregou o Espírito. Enquanto na cena da cruz ele está respirando e morrendo, dentro do templo de Jerusalém o véu está se rasgando. Fora de Jerusalém o filho está morrendo, mas dentro de Jerusalém está acontecendo alguma coisa dentro da igreja da época. O que era o véu do templo se rasgando de alto a baixo. Pregador, por que isso é importante? Tem tanta gente falando que o véu foi rasgado, mas até hoje eu não entendo a importância disso. Eu vou explicar para você. O véu que havia dentro do templo de Jerusalém pesava 1 tonelada e tinha 18 metros de altura. Flávio Neto disse que nem se 2 cavalos puxassem nas 2 extremidades seria possível romper aquele véu. Tamanho era a sua espessura, tamanho era o seu peso. Mas a Bíblia diz que com a morte de Jesus alguma coisa aconteceu que fez com que aquele véu se rasgasse de cima a dentro. Esse véu separava o lugar santo do santo dos santos. Esse véu separava o lugar santo do santo dos santos. O lugar santo, qualquer sacerdote entrava e oferecia sacrifício todos os dias. Mas no santo do santo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, tirava sua roupa sacerdotal, vestia-se de linho, com sinos, campainhas na orla de suas vestes, pegava o incensário e entrava naquele ambiente fazendo fumaça, produzindo fumaça. Enquanto a fumaça não cobrisse e preenchesse todo aquele espaço, a Shekinah de Deus, a glória de Deus não se revelava. Parece que era Deus dizendo: enquanto você não desaparecer, a minha glória não vai se manifestar a você. Enquanto você não se perder em quem você é, eu não vou te permitir me encontrar a minha face. Ele entrava fazendo sons com as suas campainhas. Por quê? Ele anunciava do lado de fora com as campainhas e os sinos dele que ele estava entrando, e ele entrava proclamando santidade ao Senhor. E depois que ele entrava, ele continuava em movimento. Olha para cá, por favor. Ele continuava em movimento para que quem ficou lá fora entendesse que ele ainda estava vivo. Porque a glória de Deus era tão poderosa, não se revelava naquele ambiente, que corria o risco de esse homem não estar com a vida no altar, e assim
a glória de Deus causava-lhe a morte. Quem é doido de entrar num ambiente desse? Quem é doido de arriscar entrar nesse ambiente que a qualquer momento pode causar-lhe a morte? Você consegue perceber que quanto maior a glória, maior o perigo? Você consegue perceber que quanto maior a glória, maior a unção? Mas quanto maior a unção, maior a exigência. Quanto maior a glória, maior o risco. E agora esse véu que separava esse ambiente da glória daquele ambiente externo onde qualquer um podia entrar, foi rasgado. E quando o véu se rasga, ele comunica duas mensagens. Aquele que estava se revelando só lá dentro, agora pode se revelar. E a segunda mensagem é aquele que não tinha interesse, não conseguia entrar do lado de dentro por causa do risco, agora encontra livre acesso para conhecer os segredos e mistérios de Deus. Mas isso aqui é só informação. Receba a aplicação agora. Se nós sabemos que o véu foi rasgado, se nós sabemos que existe livre acesso, por que nós não entramos nesse lado interno do véu que se rasgou? O que nos segura? O que nos prende do lado de fora? O que nos prende do lado de fora? O que é que te conquista aqui? Que te impede de entrar? Glória a Deus, aleluia! O que é que te seduz a ponto de te fazer se dar por satisfeito no lugar em que você está, enquanto existe uma glória maior se revelando? Será que é porque para entrar no Santo do Santo você tem que se desprender do que está do lado de fora? Será que é para receber as coisas de Deus você precisa entrar com mãos vazias? E para entrar com mãos vazias você tem que soltar aquilo que está segurando do lado de fora. Quanto maior a glória, maior será a exigência. O véu foi rasgado, mas a glória ainda exige. E você perceberá que quanto mais você entrega, mais você recebe. Esse é o propósito do véu que se rasgou. Em Êxodo 3 nós temos Moisés vendo a glória de Deus diante da sarça ardente. Ele tem medo, não sabe quem é o Senhor ainda. E a Bíblia diz que ele tampa o rosto, ele esconde o rosto por medo da glória de Deus que se revelava ali. O tempo passa, ele tira Israel do Egito. Pessoas são transformadas. O mar se abre. No capítulo 33, Deus fala com ele: olha, Moisés, eu me cansei desse povo, não quero mais. Vai com eles, porque eu não irei com vocês. E Moisés, de forma ousada, diz: se o Senhor não for conosco, não nos faça mover um pé desse lugar. E Deus responde: Moisés, porque eu te conheço pelo nome, porque você é meu e eu alcancei graça diante dos seus olhos, eu irei com você. Ouça esse diálogo. Como é que é, Senhor? O Senhor me conhece pelo nome? Sim. Eu alcancei graça diante dos seus olhos, Senhor? Sim. Senhor, já que o Senhor disse que é meu amigo, eu te conheço, e o Senhor me conhece pelo nome, eu tenho um pedido. Que pedido, Moisés? Rogo-te que me mostres a tua face. Mostra-me a tua glória. O que aconteceu entre Êxodo 3 e Êxodo 33? O que aconteceu em Êxodo 3, onde ele tinha medo de olhar, e no 33 ele clama para enxergar aquilo que antes o amedrontava? Desenvolvimento de relacionamento com Deus. Ele cresceu. E Deus não chamou você para ficar apenas com águas nos tornozelos, vendo à distância outros mergulhar. Deus não te chamou para viver nas coisas naturais do que o céu pode fazer. Ele está dizendo: vem porque tem mais. Mergulha porque tem mais para você. E você perceberá que quanto mais você mergulha, mais você tem para mergulhar. Quanto mais você procura, mais você encontra. Porque Deus é uma fonte inesgotável de poder, conhecimento e graça. Quanto mais dele você busca, mais dele você recebe. Há uma direção de Deus para alguém e hoje eu quero revelar coisas maiores.
Se prepare para ser exigido um pouco mais. Se prepare para ser sacrificado um pouco mais. Porque quando você abrir mão de algumas coisas, o céu vai liberar segredos para o seu coração. O céu abrirá caminho para você passar. Porque Deus é Deus sobre a sua vida. E o véu do santuário se rasgou. O véu do santuário se rasgou em duas partes. E veja como esse texto encerra. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo como Jesus havia expirado, ele exclamou: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Que mensagem há nisso aqui, pregador? Nós já sabemos que Jesus era filho de Deus. Sim, o que me impressiona aqui não é o que ele disse. Porque o que ele disse, o céu já disse, os homens disseram, o inferno reconhece. A novidade aqui não é sobre o que ele está dizendo, mas é sobre quem está dizendo isso. Quem diz isso aqui não é um discípulo, porque os discípulos fugiram. Quem diz isso aqui não é um irmão de Jesus, porque irmãos de Jesus talvez nem discípulos tenham sido. Quem está dizendo isso aqui não é um profeta, um sacerdote ou um mestre da lei, não. Quem está dizendo isso aqui é um centurião romano. Você entende o que isso representa? Ele é centurião, ele é soldado romano, líder de soldados daquele tempo. E sendo romano, ele não conhece a lei de Moisés com precisão. Sendo romano, ele não tem a mesma experiência com o Deus de Abraão. Ele tem uma vida de idolatria e um panteão romano. É comum que os romanos se prostrem a vários deuses. É comum que os romanos adorem a vários deuses. Mas nesse momento aqui, na cena da cruz, esse homem está olhando para a cruz aonde Cristo foi crucificado e está morto. E ele vai dizer, de verdade, como esse povo diz, existe apenas um Deus e Deus no céu. Certamente esse homem era filho desse Deus. Pergunta aonde estavam os discípulos para gritar o que esse homem estava gritando. Aonde estavam os profetas para anunciar o que esse homem disse. Você consegue perceber que quando os filhos fogem e se calam, Deus levanta pedras para clamar. Quando os filhos fogem, Deus levanta outros para fazer o que os filhos não estão fazendo. Ouça isso aqui no nome de Jesus e olha para cá. O céu nunca sofrerá prejuízo. No dia que você não quiser fazer, fica tranquilo, Deus levantará uma pedra para fazer no seu lugar. No dia que você não quiser mais se movimentar em favor do reino de Deus, o reino de Deus entrará em movimento com outro. Mas o céu não perderá o seu objetivo. Mas o que Deus está dizendo é: eu não quero ter que levantar outro no seu lugar. Eu não quero ter que fazer a vida de outro. Eu não quero esperar outra geração se levantar. Eu quero usar você para esse tempo, para essa ocasião O dia que Elias ficou com medo da ameaça e entrou numa caverna e orou dizendo: Senhor, eu estou sozinho nessa, eu não quero mais fazer. O que ele estava dizendo é: agora a lei de Moisés, o sistema judaico de religião aqui dentro vai acabar, porque o único profeta de Cristo sou eu, e eu estou desistindo dessa religião. E qual é a resposta de Deus? Opa! O Senhor está enganado, profeta. Você quer se calar? Se cala. Mas eu ainda tenho 7.000 que não tomaram a mesma decisão que você. 7.000 são aqueles de joelhos que não se dobraram. 7.000 são aqueles cujos lábios não beijaram a Baal. Eu separei para mim. Resultado: a Bíblia diz no final do capítulo 19 de 1 Reis que Elias ouve a voz de Deus dizendo: já que você não quer mais, beleza, se levante. Unja outro rei no lugar de Acabe. Unja outro rei no lugar do rei da Síria. Levante outros reis. E você
vai levantar Eliseu como profeta no seu lugar. Glória a Deus. Já que você não quer, estou levantando outros que querem. E é o que eu disse, eu repito para você, é o que eu observo. O céu não sofre prejuízo. O céu não vai deixar de colher só porque você deixou de plantar. O céu é terra fértil. O céu sabe o que faz. Mas quão terrível será chegar no último dia. Eu vi o Senhor dizer: você tinha condição de fazer, não fez porque não quis. Você recebeu todo o recurso necessário, não foi porque teve medo de falar, teve medo de se posicionar. Mas eu creio que o Senhor não precisará levantar outra geração para fazer o que Ele determinou que você faria. O Senhor não levantará outra em seu lugar, porque depois de hoje o céu te dá ousadia, intrepidez. O céu te dá direção, o céu te dá graça, o céu te enche de recurso necessário. Mas o recurso do céu é diferente do que você pode imaginar. E dos seus lábios outros ouvirão dizer que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Fique de pé no seu lugar. Verdadeiramente Ele era Filho de Deus. Glória a Deus. Será que outros clamarão no seu lugar? Será que Deus vai ter que levantar outro porque você não teve coragem de se levantar aí? Será que Deus vai ter que levantar outro porque você teve medo do que vão pensar? Será que Deus vai ter que levantar outro simplesmente porque você teve preguiça de fazer o que precisava ser feito? Sabe como a história termina? A Bíblia diz que desceram o corpo de Jesus na cruz, colocaram ele no lenço, enterraram ele, colocaram ele dentro de um sepulcro novo, que era de José de Arimateia. E a Bíblia usa esse termo. Era um dos discípulos que ele tinha em segredo. Não podia ser descoberto, senão perdia o carro. Na própria sexta-feira, eles vão ungir o corpo do Senhor. E ungindo o corpo do Senhor, selam o túmulo aonde ele está. No sábado ninguém pode fazer nada, então fica tudo para o outro dia. No domingo, pela madrugada, antes do sol nascer, as mesmas mulheres que ungiram o corpo de Jesus na sexta vão se reunir de novo e vão para onde o túmulo estava, e elas vão pensando: quem rolará a pedra para nós? Quem vai abrir aquele espaço para a gente? E a Bíblia diz que chegando próximo de onde Jesus estava, havia sido sepultado. A pedra que estava tampando a sepultura estava arremessada. Enquanto elas estavam aflitas, pensando o que foi que aconteceu, roubaram o corpo do Senhor. Em alta madrugada, dois seres espirituais se manifestam, eram anjos do Senhor. Eles pousam sobre aquele lugar, perguntando para elas: mulheres, o que vocês estão fazendo aqui? A quem vocês procuram? Nós sabemos que vocês procuram a Jesus de Nazaré, que foi morto em Jerusalém, mas veja, ele não está aqui, ele já ressuscitou, como havia dito, ele já ressuscitou. Jesus ressuscitou. Com a morte de Jesus, ele vence o pecado, e na ressurreição ele venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E sabe qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou? Olha para cá. A primeira coisa que Jesus fez quando ressuscitou não foi ir atrás de Pedro, não foi ir atrás de João ou de Tiago, não. A primeira coisa que Jesus faz quando ressuscita é ir atrás daqueles dois discípulos que saíram de Emaús e estão voltando para lá decepcionados, batendo no peito, dizendo: nós achávamos que era ele, mas agora a nossa esperança se apagou. Ele encontra com eles no caminho disfarçadamente, eles não reconhecem. Então ele entende a amargura do coração deles e diz: homens, por que vocês estão assim? Eles respondem: você não estava em Jerusalém para saber como mataram aquele a quem nós acreditávamos ser o Filho de Deus? E Jesus começa a explicar para eles que era necessário. Ele passa, eles vão caminhando. Jesus finge que vai mais para longe e eles convidam Jesus para entrar. Ele entra, se assenta à mesa, isso aqui é incrível.
Ele faz um sinal que só ele se Aleluia. Ele pega um pão, dá graças ao Pai. Na mesma hora, os olhos dele se abrem em relação àquele homem e Jesus desaparece da frente deles completamente. E eles começam a se dizer: por acaso não ardiam o nosso coração enquanto ele nos explicava as Escrituras? Jesus não trouxe você aqui apenas para ouvir a cena da cruz mais uma vez. Ele trouxe você aqui para dizer que da mesma forma como ele foi atrás dos dois discípulos de Emaús, ele está indo atrás do seu ministério, ele está indo atrás da sua família, ele está indo atrás da sua fé que parece ter se apagado nesse tempo, ele está indo atrás da sua espiritualidade, ele está indo atrás da sua energia, da sua força que parece ter sido esgotada, ele está indo atrás de você dizendo: se você desistiu, eu não desisti de você. Se você pensou que acabou, não acabou, porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é aquele em quem nós temos crido. Feche os olhos em nome de Jesus. Faça uma oração sincera de 30 segundos nesse momento. Olhe ao Senhor e diga: Senhor, eu não quero mais viver no escuro, eu não quero mais viver por aí como se não houvesse saída, eu não quero mais viver por aí como se eu tivesse sido abandonado. Eu creio que tu estás comigo.